Alguns detalhes no episódio 6 de WandaVision podem revelar muitas coisas sobre o vilão da série, ou melhor, os vilões da série, além do final da Monica Rambeau. O que vai acontecer com ela e com vários outros personagens? Vamos falar sobre isso tudo aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loki, ainda pirando aqui com o 6º episódio de WandaVision. Tem muita coisa ainda para acontecer e eu queria aproveitar essa oportunidade aqui para falar de alguns detalhes que muitas pessoas vieram me chamar a atenção nas redes sociais. A primeira coisa que eu queria comentar é relacionada ao Mephisto, a segunda coisa é relacionada ao Pesadelo, a terceira coisa é relacionada a outro vilão meio obscuro, Ceifador. Essa aí vai explodir muitas cabeças, e a última coisa que eu quero falar é sobre o plano secreto do Hayward, do diretor da Espada, e como isso vai moldar o futuro da Monica Rambeau. Então vamos logo, vamos mergulhar nisso aí, mas se você for novo, se inscreve e ativa as notificações, porque ó, tô cobrindo aqui todos os episódios de WandaVision, seria um prazer enorme ter a sua companhia aqui nos vídeos, além de que eu sempre trago aqui as novidades do mundo de super-heróis em geral, então eu aposto que você vai curtir. Muito obrigado e vamos continuar. Quando o Mercúrio tá andando pelas ruas de Westview conversando com a Wanda, ele fala para as crianças, vão lá, insinuando que as crianças eram filhas do capiroto, filhas do capeta. E para muitas pessoas isso pode ter sido a prova de que o Mercúrio é o Mephisto na verdade. Existe uma diferença fundamental entre a fala no original em inglês e dublada em português. Na versão dublada, ele fala, liberem um inferno, meus demônios. E na versão em inglês, ele diz em tradução livre, liberem um inferno, filhotes do demônio. Por causa da diferença entre as duas versões, eu acho que essa fala dele não tem nada a ver com ele ser Mephisto ou não, mas pode ter uma conexão com a teoria de que as crianças foram criadas ali em Westview pelo Mephisto, né? Afinal de contas, nos quadrinhos, as crianças têm uma relação com esse capiroto da Marvel. Claro que assim, essa pode ser só uma frase solta, né, que colocaram ali no roteiro, não tem nada a ver com nada, só que a grande questão é que é Marvel e naquela cena, assim como em outras cenas, porque eu vou analisar outras falas aqui nesse vídeo ainda, os personagens poderiam usar qualquer frase, sabe, vai lá pivete, vai lá criançada. E essa série já fez várias referências ao diabo, não é à toa que a teoria de Mephisto é a teoria mais popular por aí. No Reddit, nossa, isso aí virou até piada. A pessoa posta alguma coisa de WandaVision e já fala, é porque o Mephisto que fez isso aí, o Mephisto que editou a série, o Mephisto que tá lançando esses posters, é o Mephisto que tá por trás de tudo, já virou até meme. Então claro que essa frase do Mercúrio pode ser uma referência à presença do Mephisto na série em si, mas também pode ser uma coisa mais ingênua, pode ser uma referência aos quadrinhos. Aliás, nessa mesma cena tem outra referência a quadrinhos, né? E quadrinhos que não eram nem da Marvel, porque a Wanda falou Kick-Ass no áudio original. E Kick-Ass é uma história em quadrinhos que virou filme, onde o Evan Peters interpretou um papel, e não sozinho, ele contracenou com Aaron Taylor Johnson, que foi o Mercúrio original do universo cinematográfico da Marvel. Então foi uma referência a um monte de coisas, né? Aos quadrinhos, ao ator, a outro filme, ao outro Mercúrio, enfim. Foi uma referência genial. Realmente seria uma oportunidade perdida se o pessoal envolvido em WandaVision não aproveitasse essa oportunidade. Agora, outras falas que também chamam a atenção foram duas que acontecem nesse episódio, onde mencionam pesadelo. Primeiro, o diretor Hayward fala que precisam acabar com aquele pesadelo, se referindo a Westview. E depois o Mercúrio fala, quando ele está elogiando as façanhas da irmã ali dentro do Rex, que aquela tinha sido uma grande evolução, já que antes ela só colocava pesadelos na cabeça das pessoas e jogava bolas de energia. Como eu disse, esses personagens poderiam ter dito qualquer coisa. Nesse caso, o diretor Hayward poderia ter falado, tem que acabar com esse inferno, tem que acabar com essa tragédia, mas não, ele falou pesadelo. Mercúrio poderia falar, você colocava ilusões na cabeça das pessoas, colocava sonhos, mas não, ele falou pesadelo. E como muitos de vocês já sabem, Pesadelo é outro vilão da Marvel que está muito mais relacionado com o Doutor Estranho, no qual, segundo rumores, o Pesadelo será o grande vilão.
Só que olha só, WandaVision tá tendo um monte de referências ao Mephisto e agora essas referências ao Pesadelo. Será que aquela teoria que eu levantei no vídeo sobre o grande vilão de WandaVision, que eu vou deixar linkado aqui, vai ser verdade? O vilão que nós vamos ter vai ser uma mistura entre Mephisto e Pesadelo? Eu expliquei isso tudo no outro vídeo aqui e inclusive tá explicado lá porque que a Wanda não vai ser a vilã definitiva dessa série de jeito nenhum, nem porque o Mephisto, do jeito que a gente conhece, deve ser o vilão pelo menos naquele visual clássico. E agora vamos falar do ceifador. Tem um boneco lá no meio da rua, na cena em que a Wanda vai conversar com o Herb, que tá parado ali, fantasiado de uma forma sinistra, né? Como se fosse uma espécie de ceifador, que tá olhando bem na direção da câmera. Óbvio que isso pode ser uma coisa aleatória ali que a produção colocou ali, até porque é Halloween, sabe? Vamos colocar criaturas assustadoras decorando tudo. Eu vi gente apontando até, olha só, na decoração tem bruxas, isso é porque a Wanda na verdade é uma bruxa ou a Agnes é uma bruxa. Gente, Dia das Bruxas é o nome do negócio, caramba. É claro que vai ter bruxa na decoração, é claro que vai ter esqueleto. Eu não quero aqui ficar lendo demais, sabe? Igual o pessoal que tava vendo detalhe e revelação no espelho lá no fundo da Wanda quando o Mercúrio apareceu, sabe? Você deve ter visto essas teorias de que, pô, lá no reflexo do espelho aparecia uma mão, de que a pele do Pietro tava vermelha no reflexo do espelho, e aí, caramba, aí é pareidolia. Tá ligado que é pareidolia? É a mesma coisa que você vê desenhos em nuvens, vê uma mancha na parede, aí enxerga um rosto. Isso aí é pareidolia, você reconhecer padrões onde esses padrões não existem. E a gente tem que lembrar que a Marvel não é perfeita também. Na análise do episódio 5, eu expliquei o erro que saiu no episódio 4. Eles deixaram os arquivos lá na parede que não eram pra deixar, eram pra ter aparecido em outro episódio, mas tá lá. É muito legal esse negócio da Marvel de colocar easter eggs para as pessoas encontrarem, sim, é muito legal, mas eles também não têm controle absoluto sobre tudo que a gente tá vendo. Então eu acho que a gente sempre tem que tomar um cuidado para analisar esses detalhes de fundo, sabe, que aparecem e que a gente pode achar que é um segredo. Por exemplo, no caso do espelho lá, a mão que o pessoal estava enxergando poderia muito bem ser tipo o microfone que estava aparecendo ali, que estavam usando durante a gravação, poderia ser uma espécie de marcação que estavam usando durante a filmagem desse take aí, né, desse momento, para indicar para o ator o quanto ele deveria andar para dentro do quadro, né, para dentro do enquadramento que estavam filmando, a velocidade que ele deveria se mover. E você vê que ele mexe um pouco de um lado para o outro conforme ele anda. Talvez esse reflexo no espelho aí não devesse nem aparecer. E mesmo se fosse uma mão, a gente tem que se perguntar, pô, a mão de quem? E por que a mão de alguém estaria segurando o Pietro? Acho que a melhor explicação para isso é a gente pensar fora da caixa, né? E no caso, fora da série, pensar do ponto de vista dos bastidores. Que no caso seria a explicação que eu acabei de dar aí. E no caso da mão do Pietro estar vermelha, pô, a pele de todo mundo estava um pouco avermelhada no episódio inteiro. Até nesse episódio agora, no episódio 6 dos anos 90, eles ainda usavam um filtro onde o rosto das pessoas ficava mais avermelhado. É até um detalhezinho técnico da série aí que a realidade dentro de Westview fica mais avermelhada porque tá dentro de uma parada, né, do Rex, da anomalia Maximoff, que foi criada pelos poderes da Wanda. Talvez por outra coisa também, talvez, mas inicialmente pelos poderes da Wanda. E aí a gente chega nesse ceifador. Será que é uma coisa aleatória e que eu posso estar vendo muitos detalhes nisso além do que realmente significa? Pode. Só que a grande questão é que o boneco está olhando direto para a câmera. Foi colocado naquele formato para isso. Poderia estar para o lado, poderia estar para o outro, poderia estar de costas, poderia. Mas está de frente, como se estivesse olhando para a Wanda, olhando para a gente. E o capacete desse personagem, o ceifador dos quadrinhos, apareceu na abertura do episódio 2. Isso pode sim ser a série nos dando pistas ali, insinuando que uma versão desse personagem pode aparecer em breve na série. O que é interessante é que o ceifador é um personagem que tem uma conexão com o Magnum dos quadrinhos. O personagem cujas ondas cerebrais foram usadas de molde para criar o Visão.
Todas as vezes que o Visão tentou formar uma família, o Ceifador apareceu tentando matar o herói, acusando ele de ser uma fraude, porque é um cara que estava andando ali usando os padrões cerebrais do irmão dele. E aí isso pode ser um indício bem interessante para aquela teoria que eu levantei. Foi em qual vídeo? Foi em alguns vídeos aí para trás já que eu levantei essa teoria de que o Simon Williams poderia aparecer, que é a identidade normal do Magnum. Inclusive, quando a Wanda não tivesse conseguido ressuscitar o Visão, ela poderia de alguma forma ter transformado um cara aleatório, no caso esse Simon Williams, no Visão que a gente está vendo na série. Por isso que ele estaria agindo diferente, porque seria um cara diferente. Daí seria uma baita referência aos quadrinhos que a série estaria fazendo, e também seria uma baita desculpa pro Ceifador aparecer, para estragar a festa toda. E aí eu não tô dizendo que o Ceifador seria o vilão por trás de tudo, não. Ele pode ser tipo a ameaça ali, ó, o cara para ser saco de pancada para lutar contra os heróis no episódio final. A influência por trás de tudo ainda pode ser o Mephisto / Pesadelo. E aí, se você achar que eu tô pirando nesse negócio do Simon Williams, o Magnum aparecendo na série, tem duas coisas. Primeiro, nós ainda não ouvimos falar da testemunha desaparecida do agente Wu, que pode ser exatamente o Simon Williams, que foi transformado no Visão, ou talvez até o corpo do Simon Williams esteja escondido. E a Wanda usou só os padrões cerebrais dele para criar um novo Visão. Também faz sentido, porque as crianças da cidade de Westview estavam sumidas, só apareceram agora no episódio 6. Vai que o Simon Williams também tá dormindo que nem as crianças estavam antes. E também em uma entrevista da criadora da série, a Jac Schaeffer, lá atrás nós vemos uma imagem de quem? De quem? Do Magnum, do Simon Williams. Olha só as peças se encaixando. Se o Simon Williams aparecer, o Ceifador vai aparecer. E esse boneco no meio do Halloween pode ter sido uma pista para ele, porque é claro que ele não apareceria com o visual dele dos quadrinhos, porque é uma fantasia ridícula pra caramba. Talvez, olha só, a fantasia que adotem para ele na série seja um pouco mais parecida com a que está sendo usada por esse boneco aí no jardim. Aí as coisas iam ficar interessantes. Mas e o tal projeto Catarata do diretor Hayward da Espada? Imagino que muitas pessoas podem teorizar que esse projeto secreto que a Darcy descobriu dele seja o projeto de ter criado Westview. Só que eu acho muito mais plausível que esse projeto seja o projeto que estava usando o corpo do Visão para criar armas. Afinal de contas, no diálogo dele com a Monica Rambeau no episódio 4, ele falou que agora a SWORD estava trabalhando com robôs, nanotecnologia e inteligência artificial. Acho que eu até falei em uma das análises dos episódios que talvez toda essa tecnologia desenvolvida pela SWORD só tenha sido possível por causa do corpo do Visão que eles ficaram estudando. Até porque existe um detalhe importantíssimo que eu ignorei na análise do episódio 6. O nome do projeto é Catarata. Sim, é a queda d'água, mas catarata também é uma doença nos olhos. Olhos que são os órgãos responsáveis pela visão. Visão. Não há dúvidas que o projeto é sobre o sintozoide. E muito obrigado ao Pedro Caraça por abrir os meus olhos em relação a isso. O que eu acho inegável é que esse projeto vai dar ruim, vai pegar mal pra caramba pro diretor Hayward, e isso vai influenciar diretamente o futuro da Mônica, porque ela vai acabar essa série como a diretora da Espada, anota aí. Em vez da Marvel Studios fazer uma adaptação da Abigail Brand para o universo cinematográfico da Marvel, ela que é a diretora da Espada nos quadrinhos, eles vão colocar a Monica Rambeau nesse papel. Sabe aquela conversa que ela teve com o Hayward no episódio 4, em que ele pediu desculpas porque na hora que trocaram um diretor, ela deveria estar presente, talvez até para assumir o local de diretor? Aquele diálogo não foi à toa. Aquilo foi basicamente a série nos avisando que a Mônica vai se tornar diretora da Espada nessa série. Simplesmente porque é assim que roteiros funcionam, pô. Apresentam uma coisa aqui para depois recompensar quem acompanhou a história lá no final. E vai ser sensacional se ela aparecer assim em Capitã Marvel 2. Imagina, a Carol Danvers saiu da Terra deixando uma garotinha. Parece que elas não estão se dando muito bem agora que a Mônica tá adulta. E quando elas se reencontrarem, pô, a Mônica vai ter superpoderes, que eu já expliquei no outro vídeo aqui,
como ela vai acabar a WandaVision como a Photon e ainda como diretora da Espada. Nossa, a Capitã Marvel vai ter que receber ordens da Mônica agora. Isso aí vai ser sensacional. Vou querer ver isso aí. Comenta aqui o que você achou desses detalhes, dessas teorias. Tô adorando acompanhar a WandaVision com você. Compartilha esse vídeo pra todo mundo. Inclusive aqui, ó, tem mais vídeos pra você assistir. Clica aí, continua no canal e muito obrigado pela sua companhia maravilhosa. Eu sou o Miguel Loquia e a gente se vê na próxima. Vou contar um segredo aqui. Eu gravei esse vídeo 3 vezes. 3! A câmera deu problema. Mas é isso.